Hoje, dia 29 de março de 2025, nesse sábado maravilhoso, um tempo nublado, um tempo de chuva, final de março, as águas de março, é um tempo de chuva, é um tempo maravilhoso, né? Onde fica aqui, principalmente aqui em Rolim de Moura, no estado de Rondônia, fica também mais fresco, mais gostoso e é tudo muito bom, né? Então é isso aí, agora são 8 horas e 10 minutos e este é um programa Nova Geração da Igreja Cristã Evangélica Nova Geração, que vai ao ar das 8 horas da manhã até as 10. Eu estarei com você aqui, tá? Juntinho, e você pode começar participando, você pode ligar para o 3442-1568, 3442-1568, pega o seu telefone aí e ligue para mim, no momento que eu estiver falando, você pode ligar, que eu vou atender você, o seu pedido, tá? O pedido do louvor que você deseja, então você pode estar ligando ou então mandando sua mensagem de texto, tá bom? Você pode mandar sua mensagem de texto ou também seu áudio, você pode estar mandando para nós aqui para o programa Rádio Getsemane, tá bom? 3442-1568. Você não pode deixar de participar. Participe, porque vai ser bênção para você, tá bom? E hoje eu quero estar aqui sorteando um livro, o meu livro que vai ter milagre em sua casa, um manual de cura e libertação. Vai ter milagre em sua casa. Nesse manual de cura e libertação, ali eu conto minhas experiências que eu tive fazendo libertação e cura com muitas pessoas. E ensino também as orações que eu faço, a forma de orar, a forma diferente de orar, para que você possa guerrear contra as forças do mal e conseguir aquilo que você deseja do seu coração, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele quem cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, tá bom? Então, querido, você pode participar, já começa participando e você vai participar desse sorteio, desse livro, que é uma coisa linda, maravilhosa para você, tá bom? Agora são 8 horas e 12 minutos, vamos de louvor, vamos neste momento começar adorando ao Senhor. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora são 8 horas e 17 minutinhos. Muito bem, amém. Tá bom então, querido. Que bom que você está participando conosco, tá bom? Vai participar do sorteio, tá bom? Do livro, né? Cura e Libertação, tá bom? Então, é isso aí, benção pura. E você gostaria de mandar um louvor para alguém, oferecer? Anjo do Egito? Muito bem. Beatriz, Jair, todos que estão na sintonia, muito obrigado, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, Geni, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Muito obrigado, bom dia, graça e paz, a paz, amém, Deus abençoe, Geni, fique na paz. Agora são 8 horas e 20 minutinhos e nós estamos aqui no programa Nova Geração. Esse programa é da Igreja Cristã Evangélica Nova Geração, que fica na Avenida Belo Horizonte 4277, bairro Beira Rio. Então é isso, pessoal. Eu estou aqui com a nossa irmã pastora Ellen, missionária, ela é missionária e está conosco aqui. Daqui a pouco nós vamos dar um bate-bola aqui, conversar um pouco, fazer um podcast aqui para poder saber melhor sobre ela, sobre a vida dela, o que ela faz, por que ela está aqui nessa região, como que ela está andando, de quê, né? Anda de quê? Que afinal de contas, eu gostaria que você falasse aí, qual é o veículo que a irmã ela anda? Qual é o veículo que ela viaja? Ela viaja por todo o Brasil, andando, fazendo missões. Se alguém souber aí, você pode ligar, falar aí, tá bom? É isso aí, tá? Gente, é isso desse jeito, tá bom? E você pode participar, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem se você quiser participar do programa e também participar do sorteio, tá bom? Agora são 8 horas e 23 minutos. Só não vale quem já viu. Só não vale entrar em contato quem já viu. Quem já viu, é verdade, quem já viu. Esteja participando, esteja ligando, esteja pedindo o seu louvor. Você que vai estar participando, você vai estar concorrendo a um livro, vai ter milagre em sua casa, que é um manual de cura e libertação, onde a gente conta as experiências que nós tivemos de 23 anos já, que nós trabalhamos com libertação e cura, e falamos sobre os espíritos territoriais, falamos sobre maldições hereditárias. Olha, gente, palavras negativas de maldição lançada
tá? Às vezes você não sabe, mas existe muito isso. Hoje, a causa do sofrimento da maioria das pessoas hoje em dia é por causa das enfermidades. Tudo que acontece é por causa de palavras negativas, de maldição, que os pais lançaram contra os filhos, dizendo: ó, você não vai ser nada, sua preguiçosa, você não quer trabalhar, você vai sair vendendo o seu corpo na rua. É isso que vai acontecer. Daqui a pouco a menina vai tendo desejos de prostituição, e é isso que acontece. O rapaz vai começar a usar drogas. Seu drogado, você é um drogado, você não passa disso, você não, olha, você nunca vai ser ninguém na vida, você não quer estudar, nunca você vai ser ninguém na vida. E isso, um espírito maligno passa a habitar essa criança e passa a levar essa pessoa a situações difíceis. Lembro eu conto nesse livro a história de uma menina, de uma mulher, que ela, quando era criança, quando ela tinha 7 anos de idade, os pais brigavam por causa de bebida alcoólica, eles bebiam muito, e aí começavam a brigar, pegar a faca com o outro, e essa menina entrou no meio da briga e disse assim: olha, seus cachaceiros, para com isso, essa cachaçada que vocês ficam aí bebendo é que tá fazendo isso, para com isso. De repente a mãe virou para ela, apontou o dedo para ela e falou assim: cachaceiro vai ser você vai ser cachaceiro, aí você vai ver o que é ser cachaceiro, viu? Você vai passar por isso que eu tô passando aqui. E aí o que aconteceu? Essa menina deu vontade de beber, aí ela pegava escondido a cachaça da mãe, pegava escondido e bebia. Quando a mãe e o pai não estavam em casa, ela lá e bebia, e ficava bebendo mesmo, com vontade, com aquele desejo mesmo. E ela cresceu nessa situação, ficou moça, ficou mulher, já formada, já nessa situação. E onde que eu tive o privilégio de conhecer essa pessoa, fazer o trabalho de libertação, e ela hoje é liberta, ela canta louvores ao Senhor na igreja, no círculo de oração. Olha, gente, que maravilha. Então, por quê? Porque foi quebrada a maldição na vida. Então, essas pessoas que foram aí nessa situação, você que se encontra, se identifica: ah, meu pai o que ele fazia era amaldiçoar, ah, minha mãe o que fazia era amaldiçoar, era apontar o dedo e falar essas coisas. Por isso que as coisas não estão dando certo. Você dá 2 passos para frente e 10 para trás. Por que não dá certo? Por causa disso. E isso acaba trazendo maldição para a sua vida. Agora são 8 horas e 36 minutos. Pode passar. Vamos aí. Estamos com David na sonoplastia hoje. David Chagas. É isso aí, Deus abençoe Deus. A você do sítio, você que labuta do dia a dia, você que está na labuta do dia a dia, nas suas plantações, na sua colheita. Olha, gente, vocês são heróis, guerreiros, que no tempo de chuva, faça sol, faça chuva, de vez em quando pega uma ventania e sai levando guarda-chuva, sai levando barraca, sai levando tudo, e vocês atrás, correndo. Olha, vocês merecem, viu? Merece, olha, um aplauso, uma moção de aplausos para vocês, viu? Porque vocês são guerreiros mesmo. E o produto fresquinho do sítio é a coisa melhor que tem. Então, grande abraço a você que está preparando aí já para ir para a feira, viu? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, que você tenha uma boa venda, tá? Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família, seus projetos, seus planos, seus sonhos, toda a sua lavoura. A peste não chegará na sua lavoura, nos seus animais, na sua vida. A doença não chegará, porque o Senhor te acoberta com o sangue do Cordeiro a te proteger de toda maldição sobre a sua vida. Porque aqui nós estamos aqui para abençoar. Você ligou o seu rádio aí, ou o seu celular, você para ouvir essa palavra de Deus para o seu coração, que tudo vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo o mal, todo o olho grande, toda inveja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá? Que seu pasto, seu gado, tudo que você produz aí, o seu leite, seja abundante, tá bom? Que o Senhor te abençoe grandemente, todos vocês que estão nos sítios, em todos os sítios, alcance dessa rádio, tá bom? Das ondas sonoras da rádio. Então, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Agora são 9 horas e 5 minutos e nós vamos ouvir aí, né? Tchau, tchau, tchau. Fique na paz. Beijos. Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui comigo aqui, a missionária pastora Ellen. Bom dia, graça e a paz, pastora. Bom dia, pastor Rimarques, graça e paz. Bom dia, rádio ouvintes de Getsemane. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos os que estão ligadinhos nessa 99,9.
É isso aí, pessoal. A missionária, ela está conosco, apareceu aqui semana passada e já esteve na igreja, já esteve lá pregando, trouxe uma palavra maravilhosa para os nossos corações. A igreja toda se alegrou com aquela palavra, era uma palavra que a igreja precisava ouvir, viu, missionária? A igreja precisava ouvir essa palavra. Aliás, hoje, né, todos precisam ouvir uma palavra daquela forma que foi falada, viu? Sobre o pecado, sobre o arrependimento, que nós precisamos, né, nos arrepender, né, dos pecados que comete, né, das iniquidades, né? Porque seguir a santificação, porque a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus. Né? E muito bem. E conta aí sua história, sua trajetória aí, como é que é? Por que você veio para cá? Que jeito que veio? Como que... Fala aí para nós, fala aí para o ouvinte. Pois é, pastor. Quando Deus me chamou, quando Deus me tirou lá do lamaçal do pecado, certo. Ele falou para mim que Ele já tinha um propósito na minha vida desde quando eu fui gerada no ventre da minha mãe. Muito bem. E Ele disse que como a gente, entre aspas, tem o livre-arbítrio, a gente escolhe o caminho que quer seguir, não é isso? É isso mesmo, isso mesmo. Mas chega uma hora, quando Deus tem um propósito, nós podemos tomar o caminho, o rumo que for, as nossas escolhas. São escolhas, são escolhas. E Deus depois, Ele vai fazer chegar no plano dele. Muito bem, muito bem. E eu comecei então a falar do amor de Deus, quando a chama do Espírito Santo ardeu no meu coração, quando eu vim para Jesus. Isso tem muito tempo? Foi em 97. 97. Em 97. Muito bem. E a gente tudo na vida, no começo é um aprendizado, né? Sim, a gente vai caminhando passo a passo. Certo. Até você chegar aonde... Nós não vamos chegar à perfeição nunca. Quando chegar aqui e falar assim, eu chegou à perfeição, o Senhor nos recolhe, né? É verdade, é verdade. Então, Deus tocou no meu coração e já nos primeiros anos ali de convertida, como o Senhor já tinha falado para mim, Ele mostrou em visão, né? Do propósito que Ele tinha na minha vida, do chamado, campo missionário que Ele tinha para mim. Certo. E eu abracei isso. E já coloquei no meu coração. Então, a primeira férias, após a minha conversão, a primeira férias que eu tirei do meu trabalho, eu falei, eu quero dedicar a Deus. Muito bem. Eu quero presenteá-lo, né? Não sabia muita coisa sobre obra missionária. Comecei a pegar alguma instrução, né, com o meu pastor. E você estava morando onde? Morava em Cacoal. Ah, morava em Cacoal. Isso. Estava morando em Cacoal nessa época. Já em 96, quando você se converteu. Sim, eu vim para Cacoal em 82. Em 82. Isso. Ah, muito bem. E então, ali, eu pedi algumas informações, orientações, eu comecei realmente a mergulhar, aprender da palavra, a fazer seminários, né? Sim. E fui buscando aprender, porque é isso que nós temos que fazer. Quando a gente vem para Jesus, nós não podemos ficar só ouvindo naquilo que alguns dizem, o que o líder diz. Não, nós temos que buscar conhecimento na Muito palavra, bem, né? Porque a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Verdade. E às vezes a gente vê muitas pessoas que estão fazendo o evangelho, entre aspas, né, de maneira errada, porque não tem um conhecimento verídico da palavra de Deus, não estudou corretamente e fica falando heresias, né? Então nós precisamos ter... E eu tinha muito esse medo, né? Esse temor de não fazer as coisas de maneira errada. Então eu comecei a buscar. E eu me dediquei àquelas primeiras férias que eu tirei do meu trabalho. O Senhor fez atrasar todas as minhas férias, estava programado para uma época e depois foi adiado muito para frente, né? E então... eu comecei a dedicar aquelas férias, falei, é para o Senhor, né? Como um agradecimento por aquilo que Ele fez pela minha vida. E então eu comecei a exercer esse chamado. Sempre indo a alguns lugares, sempre aonde eu indo visitar, viajava para alguns lugares, fui para a Espanha, fui para os Estados Unidos, e sempre falando do amor de Deus. Por onde eu passava, sempre pregando a palavra. Nunca deixei, né, de pregar a palavra. Gosto muito de cantar, mas gosto muito também de falar do amor de Deus. Cantar, eu vi que você canta muito bem. Ah, né? não, pastor. Ontem estava lá com o violão, tocando o violão na igreja e cantando, viu? Parabéns. Não denuncie, Deus abençoe. Já denunciei. Então é isso aí. Eu faço para o Deus, Senhor. para o Senhor. É para o Senhor, né? verdade. A honra, a glória e o louvor para Ele. A alegria é nossa, né? Mas exatamente, com certeza. E então, quando foi em 2009, eu tive um acidente. Nossa, Deus. E nesse acidente, ele me acarretou sérias sequelas, alguns problemas que eu tive que fazer tratamento durante 5 anos. Nossa, Deus. Foi muito difícil, foi uma batalha, mas esse tempo também Deus permitiu também para me moldar. Para moldar, aí que está a questão, né? Porque às vezes muitas pessoas falam assim, parece que Deus está me castigando por causa disso ou daquilo. O deserto não mata ninguém. O deserto é para nos ensinar, o deserto é para nos fortificar. É verdade, né? Então nós não podemos, quando as coisas estão difíceis para a gente, não olhe pelo lado ruim.
Vamos olhar pelo lado bom, porque se eu começo a olhar pelo lado ruim, eu vou cair. Eu vou afundar. E eu preciso olhar pelo lado bom, a porta de saída. Precisava da especiaria, o Galba, não é? Exatamente. Os três juntos, né? Astarote, o Nisha e o Galba. E o Galba, né? Isso mesmo. Pra quem foi na igreja onde sabe que nós sabe que nós estamos falando, né? Isso aí. Então, eu precisava, né, estar ali sendo moldada. Às vezes, pastor, é que eu sempre falo assim, né? Quando Deus tem um chamado para a vida da gente, a gente fala assim, eis-me aqui, não é isso? É isso mesmo. Mas às vezes nós ficamos assim, ó, de braços cruzados. Sim, isso mesmo. E nós precisamos agir. Né? Tomar atitude. Posicionamento. Posicionar. Não é só ouvir. Né? Não, de que palavra maravilhosa, aquela que a pessoa pregou e tudo, mas a pessoa continua na mesma. Porque como eu vou saber se o caminho está sendo aberto se eu não estou seguindo? Isso mesmo. E então eu, entre aspas, que paralisei na minha missão. Sim, né? Não deixei de louvar a Deus, né? Sempre fui dedicada, fazia parte do Ministério de Louvor na igreja e trabalhei muito mesmo. Então, tudo que eu trabalhei, às vezes assim, eu tinha pouco tempo para mim, eu me dedicava mais à obra do Senhor. Por quê? Era até uma maneira do que eu não ficar focando muito nos problemas. Muito bem. Né? Então, quando a gente tem a ocupação na mente, a gente não foca tanto nos problemas. Como a palavra de Deus fala, mente vazia. A oficina do diabo. Exatamente. Então, a gente não pode deixar, né, que os problemas eles venham corroer a nossa mente. Isso mesmo. Então, ocupar com coisas boas, né? Sim. E ali, então, eu me ocupava sempre com as coisas da igreja, tudo envolvida ali. Mas eu achava que era aquilo que o Senhor queria. Certo. Porém, eu comecei a ter problema de insônia. Nossa. Né? Comecei a ter problema de insônia. Devido após esse acidente e fazendo tratamento ali, eu achava que fosse devido aos medicamentos que eu estava tomando, por estar também um pouco, entre aspas, sedentária, porque eu não podia estar fazendo muito esforço físico, né? Certo. E aí, ali, o Senhor começou a permitir que essa insônia invadisse. E chegou a ponto, assim, todos os medicamentos que os médicos tinham passado para tomar, eu passei por vários, não estava resolvendo, não estava dando resultado. Certo. Foi então que teve uma época, um período que eu passei uma semana sem conseguir dormir. Nossa. Os meus olhos já estavam vidrados, porque você não consegue, quando você fica muito tempo sem dormir, a gente não consegue piscar mais. É mesmo, nossa. Tá? Porque acaba ressecando, né, as nossas vias lacrimais. Então, eu passava muito tempo com os olhos abertos, não conseguindo dormir, e isso causou esse tipo de distúrbio. E eu comecei a ficar meio que com a mente meio desvairada. Sei, entendi. Porque se a gente não tem esse período de descanso, né, a nossa mente não desliga. Então, ela vai começar, como diz o ditado popular por aí, né, vai começar a bugar. Vai começar a bugar. Aí pronto, aí começa a bugar. Exatamente. Dá pane, né? Dá pane, com certeza, né? Quem ou não, nós somos uma máquina. Verdade. Então, foi aí que eu, após passar, né, por neurologista, por alguns especialistas, e eu ficava orando, lendo a palavra, mas aí, como não ficava 24 horas lendo a palavra, não ficava 24 horas orando, eu ligava no YouTube e assistia algumas mensagens. E por incrível que pareça, todas as mensagens falavam justamente para mim o seguinte: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Fez igual Deus fez com Abraão, né? Com Abraão, exatamente. E eu começava a colocar, né, alguns obstáculos, começava a falar para Deus, então me mostra um meio. Né? Certo. E comecei a ter um certo interesse por um determinado veículo, que só lá mais na frente nós vamos falar, né? Isso. E eu comecei a pesquisar, e o Senhor abriu as portas para que eu pudesse conseguir adquirir. Né? Certo. Então eu falei, eu vou estar fazendo. Mas é assim, eu fazia a obra, saía, mas eu retornava, fazia aquele período e retornava para a minha casa. Para sua casa. Porque tinha que ir e voltar, né, para casa. Exatamente, né? Mas não era isso exatamente que Deus queria. Não era isso. Não. Você tinha que ir e ficar por lá, onde é que você estiver, mas aí hotel, tem aquela coisa toda, né, de ficar na casa dos outros, aquela dificuldade, assim, sim, mas mesmo depois que eu adquiri, né, o veículo, eu saía, mas eu tinha a minha residência fixa. Sei, entendi. E então, através dessas consequências, né, que foram passando, e eu comecei, né, a conversar com Deus, e Deus falou, olha, eu te quero aonde eu te mandar. Muito bem. É assim que eu te quero. Né?
E para mim foi fácil tomar essa atitude? Não foi. Mas quando Deus manda... Mas né? quando Deus manda, como diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Como diz um louvor, né, do Cícero Nogueira, né? Se o Senhor te manda e você não quer ir, a jumenta vai falar. Vai falar, com certeza. Né? Então, antes que a jumenta fale, é melhor a gente falar, né? É verdade. Pois é. E então, nesse espaço de tempo, eu fiz uma prova com Deus, certo. né? Porque Deus, ele falou que ele queria que eu me abrisse mão de todas as coisas que eu tinha, me desprendesse de tudo, de família, de tudo. De família. Também. E é uma coisa que você sabe que que é é muito difícil. Como é que desprende da família? Exatamente. Né? No seu caso, como é que foi essa situação aí? Não foi fácil. Não foi fácil. Para mim foi difícil. Eu contendi com Deus muito, né? Certo. Mas assim, a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer prova dele. Tem que fazer, né? sim. Tem que fazer prova. E eu fiz prova com Deus. Eu falei, Deus, olha, eu né, juntei algumas coisas que eu tinha. Eu tinha muitos utensílios domésticos. E eu falei, eu vou fazer um bazarzinho, mas isso só foi no pensamento com Deus. Né? Se realmente Deus está nesse negócio, eu quero fazer uma lojinha ali e o que eu colocar lá, o preço que eu colocar, vai sair assim, né? Vender tudo. Foi a prova que eu fiz só no pensamento com Deus. Sim. Então, o que aconteceu? Eu coloquei, fiz um vídeo, expus, né? Fiz aquela exposição, fiz um vídeo, era numa segunda-feira, e coloquei esse vídeo nas redes sociais. Certo. E falei, olha, na quarta-feira eu vou abrir a lojinha. Porque ainda não estava preparada totalmente assim para abrir, porque ainda tinha que precificar, né, as coisas, as demais coisas, tudo, organizar ali que eu precisava fazer. Gente, foi incrível assim, olha que quando foi 7 horas da noite eu não tinha mais nada para vender, ou seja, na quarta-feira eu não tinha nada para abrir na quarta-feira. E ali eu entendi. E Deus falou comigo assim, você vai abrir mão do restante das coisas todas? Meu Deus do céu. E foi ali que eu entendi, eu falei, não, eu preciso ir, né? E para quem ficava usando subterfúgios, né, de medicamentos para conseguir dormir, após o momento que eu tomei essa decisão de sair, eu falei, então Deus, eu quero, para onde que o Senhor quer que me levar? Eu quero andar para onde o Senhor... E o Senhor tocou assim no meu coração que eu fizesse o interior de Rondônia, né? Principalmente essas cidades mais distantes de rodovia, né? Onde as pessoas são menos lembradas. Muito bem. E ali, então, comecei a fazer. E Deus começou a abrir assim, sabe? E nisso eu não precisei mais de tomar medicamento para dormir. Hoje, graças a Deus, eu consigo dormir bem, né? Então, eu estava a 6 quilos a menos do que eu estou hoje. Nossa, Deus. Eu estava 6 quilos a menos do que eu estou hoje. Eu estava, né, bem, assim, cadavérica mesmo, uma situação, só uma caveira ambulante andando, né? Entendi. E graças a Deus, hoje eu consegui recuperar o meu peso normal. E Deus tem aberto porta, assim, sabe, surpreendentemente. O meu trabalho, né, eu não viso placa de igreja. Muito bem. Porque é interdenominacional. Interdenominacional. Então, aonde eu vou, eu falo verdadeiramente a palavra de Deus. Doa quem doer. Amém. Existem pessoas que às vezes, olha, não pega muito pesado, não, sabe? Eu só falo aquilo que Deus me mandar. Claro. Não adianta, eu não estou aqui para obedecer a pessoa de ninguém. Eu estou para obedecer Deus. Então, se ele fala para mim assim, olha, não fala, eu me calo. Mas se ele falar, fala, eu não me recuo de falar de jeito nenhum. Bem, tá certo. Entendeu? Então, a gente vê muita dificuldade, às vezes, em certos lugares, porque hoje se tornou uma moda, né, de um evangelho light. Porque as pessoas querem ver igrejas cheias, mas não igreja salva. Isso mesmo, né? É verdade. Então, quando vai combater, porque o evangelho é o confronto. Quando eu vou confrontar o pecado, eu vou estar, de certa forma, entre aspas, atingindo alguém. E tem aquela coisa, né, de falar assim, olha, tem cuidado com o que você vai falar, porque tem fulano que tá aí, muito importante, é doutor fulano, né? Hoje tem uma coisa que fala muito mais alto, pastor, que se chama... Acho que é plim. Exatamente. Né? Aquela coisa com a cifra, né? Exatamente. Muito bem. Aí, olha, cuidado, você vai falar, porque aquele irmão ali é dizimista, fiel, ele não gosta disso. Ele não gosta, assim, que fala sobre essas coisas. Então, eu quero aqui, né, colocar esse limite naquilo que você for falar, né? Como se Deus é limitado. Né? É verdade, Deus, né? E outra coisa, né? Não é Deus que manda. Quem manda é o homem. Né? Deus tem que fazer aquilo que o homem manda. Que o homem quer, justamente. Não é bem assim. Não é bem assim. Exatamente. Ele é o nosso Senhor. O que ele é o Senhor? É o dono. Se ele é meu dono, quem manda é ele. Quem determina é ele. Então, eu não tenho voz ativa. Né? A partir desse momento que eu tomei essa decisão,
de servi-lo e de segui-lo, né? Não vivo mais eu. Isso mesmo. Mas é Ele quem vive em mim. Muito bem. Esse é o sentimento que todos nós temos que ter, né? Exatamente. Então eu não posso, de maneira alguma, fazer uma coisa que seja contra a vontade dele. Muito bem. Porque quem vai pagar o preço depois sou eu. É verdade, é verdade. É verdade. Né? Quem vai ter que ajustar as contas depois sou eu. Então, se a pessoa está lá, é um líder da igreja e está deixando a igreja ir do jeito que quer, né? No banho-maria, como a gente diz, né? Ele que vai acertar as contas diante de Deus. Muito bem. Porque Deus vai cobrar dele. É, isso aí. Né? Porque muito pecado dentro da igreja, quando a igreja não é ensinada, Deus não vai nem cobrar tanto daquela pessoa que ela não foi ensinada. Certo. Apesar de que eu falo que não tem desculpas. Por quê? Nós temos um livro na nossa mão que se chama Bíblia, que é o nosso manual de instrução. Isso mesmo. Então, se eu leio, eu vou aprender. Quando eu não tenho entendimento de uma coisa, eu vou pesquisar, porque hoje nós temos ferramentas aqui à nossa disposição que pode, mas tem que tomar cuidado também, porque tem algumas redes aí que está totalmente distorcendo, né, a palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado nessa área. Né? Mas nós temos conosco o quê? O Espírito Santo, que ele vai nos mostrar. Então, quando a gente busca realmente no Senhor, né, o Espírito Santo ele vai traduzir aquela palavra para nós, aquilo que nós precisamos. Verdade. Então, erra quem quer, pega quem quer, as escolhas é de cada um. Isso, é uma escolha, né? Exatamente. É uma escolha. Teve um pastor que diz assim que Deus não deu livre-arbítrio para o homem, não. Não. Ele falou assim que deu livre escolha, né? Livre escolha. Livre escolha. Porque Eu achei interessante isso aí, eu falo né? que nós, a partir do momento que nós convertemos, né? E nós aceitamos Jesus verdadeiramente, que Ele nos aceitou, né? Verdadeiramente, nós não temos esse livre-arbítrio não existe para nós. Sim, porque se a gente fala, faça a tua vontade e não a minha, exatamente. Então não estou tendo livre-arbítrio. Acabou, morreu. Estou falando com Deus, eu quero que o Senhor faça a tua vontade, não a minha. Então, cadê o meu livre-arbítrio? E é isso que as pessoas se enganam. É verdade. Por quê? Acha que quando, às vezes, tem um ensinamento na igreja, que às vezes o pastor, olha assim e fala assim, vai chamar a atenção de uma irmã por causa de algum comportamento, né? Ele fala, olha, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu Não, quero. a partir do momento que nós falamos que servimos a Deus, né? A gente tem que se entregar totalmente para o Senhor. Eu não posso ter reserva. Não pode. Eu não posso falar para Deus assim, olha, eu estou aqui, me entreguei totalmente a Ti. Mas nessa área aqui não mexe não, tá? É isso mesmo. E é o que tem muitos falando hoje. Não, aqui nessa área não mexe não. Não mexe não, não mexe isso aqui não. Exatamente. Justamente. E uma coisa, pastora, como que a senhora desloca assim da cidade para outra, assim, para um lugar para outro, assim? É num carrinho unozinho igual o meu ali? Pois na bicicletinha. Na bicicletinha, bicicleta elétrica, com carrinho de som. A senhora faz a missão de que jeito? Por incrível que pareça, às vezes eu chego em alguns lugares, teve um lugar que eu cheguei e a pessoa veio, né, conhecer na curiosidade, né? Porque tem muitos que ficam curiosos, né? Exatamente. Aí quando chegaram assim, eles falaram para mim assim, mas quem que dirige? Quem que dirige, né? Porque uma mulher dirigindo, uma mulher não pode dirigir um carro desse, né? Virou para mim e falou assim, mas tem certeza? Ai, meu Deus do céu. Eu achei engraçado lá, mas tem certeza? Tem certeza que dirige isso? Eu falo, olha, se quiser confirmar, né? Tem um canal no YouTube, né? Eu vou até fazer um pouquinho de propaganda aqui, né? Sim, pode ficar à vontade, fica à vontade. Eu tenho um canal no YouTube, o canal se chama Missões sobre Rodas, Som do Céu. Muito né? bem. Sim, então, sim. Se você quer matar essa curiosidade, corra lá agora, lá no YouTube, lá e vai pesquisar lá, antes que eu fale, né? Missões, já falei, né? Sobre rodas. Sobre rodas. Essa missão mas é sobre rodas. Rodas. É um carro, né? Quantas rodas? Quantas rodas que tem? São 6, né? 6. São 6 rodas. São 4 rodas traseiras, mais 2 na frente, né? Pois é, pastor. Como eu estava falando, né? Quando eu olhei há 3 anos atrás, o Senhor me presenteou, né? Me deu condições para adquirir, né, um ônibus. Né, um ônibus que ele é montado uma casa dentro desse ônibus. Sim. Aí às vezes as pessoas falam, mas desse jeito é fácil, eu posso fazer missões. Né? Sim. Porém, existem alguns altos e baixos. Tem, com certeza. Nossa vida sempre é assim. Sim. Então, às vezes nós enfrentamos alguma batalha, alguma luta, mesma coisa se eu tivesse, né, só sem veículos, sem nada, né? Sim. Mas a gente vai vencendo todas as barreiras, né? Em todos os lugares que nós vamos, graças a Deus, Deus tem aberto portas, eu tenho falado aquilo que o Senhor tem mandado, nem todas as pessoas entendem o trabalho da gente,
né? Nem todas as pessoas entendem, mas fazer problema dele lá com Deus. Eu já enfrentei dificuldade por eu ser mulher, né? Sim. Sozinha, entre aspas, né? Porque eu falo que eu nunca tô sozinha, eu sempre viajo com mais 4. Né? Então, é o pai, mais 4, o filho, o Espírito Santo. E o outro é o quê? E o Tufão, meu cachorro. O Tufão. Que lindo. O Tufão é uma figura, gente. Eu vi ele no vídeo do YouTube, né? Nossa, o Tufão, ele fica todo faceiro, né? Quando ele vê as pessoas, ele fica todo... Ele gosta, ele é muito carinhoso. É carinhoso. É seu companheiro. É meu companheirinho, que né? maravilha, né? Então, assim, a gente... eu nunca estou só, né? Mas fisicamente falando, né? Sim. Então, assim, eu já enfrentei barreira de, às vezes, alguma pessoa, né? Principalmente do sexo masculino, né? Sim. De chegar e falar assim, isso não é pra mulher. Dirigir um ônibus desse tamanho. Não é pra mulher, Deus não chamou mulher pra fazer isso, não sei o que, sabe? Eu falei, olha, contende lá com ele, por favor, eu não tô aqui pra discutir. Com certeza, certeza. Eu não tô aqui pra discutir. É verdade. Então, contende lá com você. Fala com Deus lá. Não perca o teu tempo de discutir comigo. Com certeza. Eu só estou aqui obedecendo, né? Muito bem. Então, é o que eu faço. Né? E aí, quando você chega assim na cidade, assim, com aquele ônibus assim, para ali, todo mundo fica olhando, né? Fica curioso, principalmente quando olha assim. Porque, fazer igual o caso do outro, né? Eu não sou tão jovenzinha mais, né? Não, né? Não, eu já tô com 65 nas costas. 65 já? 65, eu fiz agora dia 10 passado. Nossa, Deus, é mesmo? 65 nas costas, né? Então, assim, é mais curiosidade das pessoas mais ainda. Curiosidade ainda, né? Porque quando vê, né? E eu, né, meu cabelinho todo branco. É verdade. O David, né, tá morrendo da risada. Então, cabelinho branco, né? Dirigindo um ônibus daquele tamanho, e as pessoas ficam assim, né? Aí a sua casa é ali, tem o quê? Tem banheiro? Tem tudo. Eu tenho tudo que tem dentro de uma casa, eu tenho lá. Tem ar-condicionado. Eu tenho a pia de cozinha, eu tenho fogão, eu tenho geladeira, eu tenho a mesa, eu tenho os quartos, guarda-roupa, né? Como é que pode? Tem 2 quartos, né? Um quarto para visita. Meu Deus do céu, tudo dentro do ônibus. Tudo dentro do ônibus, que coisa né? linda, hein? Aí os banheiros, né? Que é um sanitário e o outro para tomar banho. Muito bem. Então, e como é que é? A energia é solar? Placa solar. Às vezes, eu chego nos lugares, geralmente, às vezes as pessoas cedem energia externa para mim. Eu vou lá, ligo a tomada, né? Fico com energia externa, porque à noite, como não tem sol, automaticamente ou no dia chuvoso como hoje, por exemplo. Como hoje, carrega pouco, né? Agora pouco, eu já estou tendo problema lá, que a bateria ficou no vermelho. Porque ontem foi, né, pouco sol. Então, assim, o carregamento é mínimo. Entra pouco e sai muito, né? Porque a geladeira que eu tenho, ela não é 12 volts, ela é 110. Então, ela consome bastante. Tem que puxar uma extensão. Tem que puxar uma extensão para deixar ligado ela, porque à noite eu desligo, né? Deixo desligada. Para eu ter energia, para eu poder ligar o climatizador para dormir, então. E água para tomar banho, como é que é? Então, aí eu chego, né, ou em postos, ou às vezes parada, a gente vai lá, enche a caixa, né? Tem uma caixa. Porque tem uma caixa. A caixa fica no fundo do ônibus, embaixo. E ali dentro daquela caixa eu tenho uma bomba que a gente liga e ela puxa uma bomba de poço, né? Joga pro chuveiro. E aí ela joga nas torneiras. As torneiras. Isso, exatamente, né? Bem. Então, é esse meio que a gente tem. Aí sempre tem que estar enchendo a caixa, porque não é numa caixa tão grande e a gente tem que estar usando sempre. Que interessante, né, gente? Que interessante. A minha esposa, meu Deus do céu, ficou doida. Tem que comprar um ônibus desse pra nós. Tem que comprar, tem que arrumar um ônibus desse pra nós, pra gente viajar, ir na praia, chegar lá, encosta lá na praia, lá, não precisa pagar hotel, não precisa pagar nada, então, né? Faz a comida, porque tem fogão também, né? Exatamente. Enquanto tem muitos que aproveitam pro lazer, né? Eu aproveito para isso, para pregar a palavra, para estar. Porque eu também iria, né? Antes, se fosse caso que o Senhor falasse para mim, não me desse essa condição, eu não iria deixar de pregar a palavra dentro de mim. Muito bem. Eu iria nem que fosse a pé. Amém. Entendeu? Nem que fosse a pé, né? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Com certeza, então, com certeza. Eu faria com todo amor, com todo prazer. Porque é uma coisa que eu faço por amor, pastor. Amém. Que maravilha. Eu não faço por dinheiro, eu não faço por fama. Sim. Eu faço porque eu amo a Deus. Meu Deus, que e maravilha. Amo a obra de Deus. E amo vidas que precisam ir para o reino dos céus. Muito bem. Então, iria da mesma forma. Porém, dessa forma que Deus me concedeu, eu tenho um pouco mais de privacidade. Sim. Porque às vezes chega em alguns lugares, muitas pessoas não gostam muito de receber, né? De recepcionar. Entendi. Em hotel eu não gosto de ficar. Certo. Então foi algo assim que Deus preparou e amém, eu recebi e estou aqui, né? Amém. Então, estive em Costa Marques, passei em São Francisco, mas São Francisco foi muito pouquinho, né? Mais por um encontro com a minha família, porque eles foram para São Francisco.
e a gente se encontrou ali, mas também participei do trabalho na igreja. E depois eu vim para São Miguel, de São Miguel Alvorada, de Alvorada Urupá, Urupá Teixeirópolis, né? E Teixeirópolis Rolim de Moura, né? Muito bem. Eu tinha um agendamento aqui em Rolim de Moura para mexer no carro, para dar uma melhoria, né? Sim, que eu estava precisando. Certo. Então, desde o mês de dezembro que eu estava tentando esse agendamento e consegui para agora, e o menino já fez, graças a Deus. Tá tudo ok, né? Na parte que ele tinha que fazer. Ótimo. Porque eu não consegui ninguém, outra pessoa para fazer para mim. Então, eu saí de lá, né, de Urupá, porque de Teixeirópolis, não deu para ficar muitos dias, mas assim, o pouco que eu fiquei ali foi gratificante, foi abençoador, né? Então, eu chego, eu começo, já saio, ontem mesmo eu saí, fui dar umas voltinhas ali, já começo a entregar os folhetos, panfletos. No caso, você deixa o ônibus lá e aí sai a pé. Sai a pé para fazer a obra, Isso, né? Daí eu saio, né, distribuindo Olha os panfletos, falando, Deus. Jesus te ama, você tem um grande valor para o Senhor, né? E tal, e falo ali, entrego o meu panfleto, né, evangelístico, e é assim que eu faço. Hoje à noite é um dia bom para poder fazer isso aí. Exatamente. Lá ali na Avenida Fortaleza, ali na praça de alimentação. E fica aberto mas, o assim, convite, né? Para quem quiser fazer isso comigo. Quem quiser fazer isso aí, né? Sair Exatamente. fazendo a obra do Senhor, distribuindo os panfletos ali, né? Porque eu chego, eu chamo, né? Eu chamo as pessoas, eu falo, olha, eu trabalho, eu faço isso. Amém? Se quiser juntar-se a mim, amém. Glória a Deus, né? É isso aí. Uma pessoa só faz a obra, mas duas faz melhor, três faz melhor ainda, né? Mas são poucas pessoas, né, que você consegue, são assim, poucas né? As pessoas assim, né? Então, são poucas pessoas que se dispõem a fazer né? a obra do Senhor. E, então, às vezes, eu junto, principalmente assim, quando a igreja tem área social, né? Eu também trabalho com área social. As pessoas, eu sempre ganho muita coisa, né? Aí eu distribuo aqui mesmo em Rolim de Moura, eu já andei distribuindo algumas coisas, né? E aquilo que quando Deus toca no meu coração, ó, vai lá, ajuda lá, amém, estou lá indo ajudar, né? Fazendo. Então eu sempre falo para a igreja, tem área social, né? Visitas, se quiser, vamos para o presídio, vamos para hospitais, vamos, né, para as pessoas que às vezes por algum momento lá a pessoa está deixando de ir para a igreja, está, né, meio que devagar aí, vamos lá visitá-lo, porque a gente precisa desse feedback, né? Isso a gente precisa de estar agindo, porque Deus, ele nós somos instrumento dele. Isso mesmo. Né? Então a gente precisa trabalhar para ele. Sim. É o que nós temos que fazer aqui, né? Porque, na verdade, tudo vai ficar aqui, Com né? certeza. As nossas obras, aquilo que a gente faz, porque pela palavra existe um livro, que é o livro da vida, onde está nosso nome escrito, porque nós fizemos uma aliança com Jesus, Exatamente. aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador, onde nosso nome está escrito. E existe outro livro, que é o livro onde está as nossas obras, aquilo que a gente faz, para a gente obter o galardão daquilo que nós fizemos aqui na terra. Ou seja, a obra do Senhor, levar a palavra do Senhor, né, aos corações. E é o nosso acerto de contas. Nosso acerto de contas, que vai ter também. Mas se a pessoa fica de braços cruzados... condenação. Né? Justamente. Nós vamos passar pelo juízo final. Isso. Vamos passar. Não para condenação. Justamente. Mas para receber os nossos galardões. Porque a recompensa não é só aqui na terra. Lá no céu também nós teremos a recompensa. Teremos a recompensa. Né? Vai ser colocado. A palavra de Deus ela é bem clara. Ela fala, né, que a nossa coroa ela é enfeitada de acordo com aquilo que nós fazemos aqui na terra. É verdade. Mas tem gente assim que é tão medíocre, né, que ela fala assim, não, eu tenho um cantinho lá no céu para mim já tá bom demais. Olha, não preciso fazer mais nada. Eu acho que é pessoas que se contentam com migalhas. Com migalhas, né? E a pessoa que se contenta com migalhas, ela oferece migalhas para Deus também. Sim. E nós não podemos aceitar migalhas e nem tampouco oferecer migalhas. É verdade. Nós precisamos sempre dar o nosso melhor. Melhor. Né? Para que a gente seja abençoado, devemos fazer o melhor para Deus e para as pessoas. Porque quando eu estou fazendo para alguém, eu estou fazendo para Deus. Eu nunca posso... Eu já vi muitas pessoas falarem assim, sabe? porque eu não quero mais ficar ajudando, porque já ajudei tantas pessoas ingratas. Ei, o que a mão direita faz, a esquerda nem fica sabendo. Justamente. Então, quando eu faço o que eu faço para Deus, problema é dela se ela é ingrata, problema é dela se ela não fez de acordo com o que era para fazer. Eu estou fazendo o meu melhor para Deus, porque a minha recompensa, o meu ajuste de conta vai ser com Deus, não vai ser com a pessoa. E na verdade, quando a gente faz algo para uma pessoa, você não está fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para si próprio. Sim, porque eu tenho retorno. Eu tenho retorno. Entendeu? Então não interessa o que a pessoa vai fazer. Se eu desejo maldição para uma pessoa, automaticamente eu também vou receber maldição.
Mas se eu desejo bênçãos para a pessoa também, eu também automaticamente vou ser abençoada. É como a pessoa, por exemplo, pede um dinheiro pra gente para comprar um pão ou uma marmita para comer. Aí você pega aquele dinheiro e dá, ok, você comprar sua marmita. Mas porque vai lá no boteco e compra pinga. Isso é problema dele lá. Eu entreguei. Agora eu penso assim, se eu sei que ele vai fazer isso aí eu não vou. Não, teve um rapaz uma vez que chegou, me abordou e falou assim, eu quero um dinheiro para me comprar um copo de cachaça, eu quero tomar cachaça. É isso que eu estou querendo, tomar cachaça. Falou comigo desse jeito. Eu disse, não, eu não vou te dar esse dinheiro para comprar cachaça. Se fosse para comprar comida, outra coisa. Ele falou assim, mas eu fui sincero, fui sim, você foi sincero, tá? Por isso que não vai receber, por causa da sua sinceridade. Não vai estar contribuindo com a ação errada dele. Não, eu estou sabendo que você está errado. Então não faça isso e tal. Aí. Por quê? Porque ele chega em alguns lugares, né, algumas pessoas que também bebe, né? Fala assim, opa, você foi sincero, você está pedindo para comprar cachaça, está aqui seu dinheiro para comprar cachaça. E qual é o testemunho que nós damos? É verdade. Que testemunho, né? Nós não podemos compactuar com ele. Justamente. Não podemos impedir que as pessoas errem, mas nós não podemos compactuar com ele. Muito bem. Né? Então nós precisamos agir com prudência. Isso mesmo. Porque a gente vai ser provado de tudo quanto é jeito. É verdade, né? É verdade. Às vezes o inimigo ele lança aquelas ideias de assim, não tem nada a ver, não, é só... Sabe, mas nesse nada a ver, às vezes a gente escorrega e depois paga um preço caro. E quanto tempo você viaja com esse ônibus, assim, viajando? Olha, eu já tenho ele praticamente quase 3 anos. 3 anos, Ah, tá, já tem um tempo. Isso, e aonde eu vou, eu procuro, né, a igreja, estamos ali, Isso, e sempre estou fazendo esse trabalho, né? Muito bem, muito bem. Aonde que Deus fala para mim, olha, vai, Tô indo. Fala com aquela pessoa lá, amém, eu tô indo lá falar, né? Muito bem. Às vezes a gente fica, né, meio assim, Senhor, mas será que é coisa da minha cabeça? Porque a gente tem disso, né? Tem. Mas aí quando é de Deus, ele testifica, né? Aí você chega lá, quantas pessoas que já falaram para mim assim, olha, eu tava precisando disso. Sabe, isso alegra o coração da gente, porque se eu deixo de semear, é uma semente que deixa de brotar, né? Sim. Então eu preciso de aprender a semear. Semear em boa terra. O que significa esse semear em boa terra? Né? Pessoas que estão realmente necessitadas ali, que ela pode dar fruto, pode estar crescendo, e a gente ensinar ela a estar servindo a Deus, a buscar a Deus, sair daquela vida de pecado, né? Sair daquela vida problemática que ela está enfrentando e vir para os braços de Jesus. Significa que se eu vim para Jesus eu vou não ter problemas mais? Não, engana-se, né? Mas acontece que, a partir do momento que você sabe que você tem alguém contigo, que te dá segurança, que te dá saúde, paz, felicidade, que está te elevando ali, pode vir os problemas que vier. Ele vai estar conosco, nos ajudando. Ele não falou que vai livrar a gente dos problemas, ele falou que vai estar conosco nos problemas. Nos problemas, justamente. Né? Isso aí. Dando solução, dando uma abertura ali para que a gente venha sair. Ou seja, ele não nos livra da tempestade, mas ele está no barco com a gente. Está no barco com a gente, na tempestade. Ele dá tempestade. Né? Porque se ele fizesse tudo para nós, eu acredito que nós seríamos mais displicentes ainda. O quê? Meu Deus do céu, com certeza. Então nós não podemos, né? E como a palavra dele diz, olha, lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É essa a missão nossa, de pregar a palavra. Tem pessoas que acham que eu estou pregando a palavra só dentro de 4 paredes, né? Que é dentro da igreja. Ela não sai, ela não vai atrás. A gente fica esperando que as almas venham para dentro da igreja, né? Certo. Pelo contrário, ele falou, ide. Ele não fala, né? Então a gente precisa de fazer esse ide para que nós possamos trazer as almas para dentro da igreja. Muito né? bem. Então, ensinando elas dentro da palavra, discipulando, consolidando, para que elas possam continuar fazendo o ID, porque a obra, até hoje, após Jesus ter nascido, esse evangelho de Jesus, até hoje ele não parou. Tentaram parar de todas as formas. Tentaram parar, mas não... Né? Matando cristãos, perseguindo, como estão fazendo ainda até hoje. Tá fazendo mas o evangelho verdadeiro não para. O evangelho verdadeiro não morre. E é por isso que nós estamos aqui. Somos a semente que brotou e está frutificando. Amém. Que palavra maravilhosa aí, olha. Agora são 9h55. Eu estou aqui conversando com a pastora Ellen. E muito obrigado, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Eu que agradeço, pastor, de coração mesmo, pela oportunidade. Amém. O Senhor me trouxe até aqui, né? A gente está aqui demonstrando um pouquinho. É um prazer muito grande nosso, todos nós. E aos rádio-ouvintes que estão aí ligados aí, você que tem um chamado, não negligencie. Vai fazer a obra. Não, e outra coisa, pode chegar, eu até falei com o pessoal da igreja, né, da nossa igreja lá, eu disse assim, olha gente, procure alguém que está precisando, está necessitando de ajuda. Exatamente. E fala com essa pessoa que eu vou lá na casa dessa pessoa fazer uma visita para ele. Já está fazendo a obra. Uma obra, exatamente. Está fazendo a obra. Só de falar, né, com uma pessoa, né. Quando eu não posso ir, mas eu posso promover meios com que outras pessoas vão. Justamente. Eu estou contribuindo também, estou fazendo. Isso. Eu não tenho ajuda financeira, eu não posso
não tem condições, dinheiro, você pode estar orando, você pode estar jejuando, você pode se consagrando pela vida dos missionários que estão pregando a palavra. Nós carecemos muito, porque a gente enfrenta muitos problemas no reino espiritual. Nós precisamos muito da cobertura espiritual dos irmãos. Se alguém quiser contribuir com essa obra aí, como é que é? O que tem que fazer? Tem certeza, pastor, que eu tenho que falar isso? Pode falar. Você não gosta de falar sobre isso, mas eu acredito assim que, né, tudo tem um custo, né? Você tem custo do óleo diesel, né? Para colocar esse óleo. A gente vê hoje em dia, né, muitas pessoas deturpando o evangelho, fazendo, negociando. Comércio, né? Comércio com o evangelho. Exatamente, eu não gosto disso. Não, também porque eu prego por amor, eu prego, né, de coração e falo a verdade. Então, doa quem doer, falo a verdade. Deus tem me sustentado, Deus tem preparado todas as coisas. Mas se alguém sentir no coração, como o Senhor já deu essa oportunidade, né, o meu Pix é 69. Olha aí, 69 84 93 57 47. Está em nome de Helenita Silva. Helenita? Isso. Helenita Silva. Meu nome é Helenita, mas como as pessoas às vezes têm uma dificuldade de aprender o meu nome, e como o meu apelido é Helen, né, já de muito tempo, então aí fica... Esse é o nome do seu telefone? O meu telefone. Seu telefone, tá? Então tá, quer dizer que então se alguém, né, Deus tocar no coração aí, amém, é bem-vindo, vou estar orando sempre por todas as pessoas, mas para você também que está orando, já está contribuindo, né, pela obra de Deus na minha vida, e eu vou estar orando também, agradecida a Deus. Muito bem, amém. Eu quero dar um intervalo aqui rapidinho só para me falar sobre uma pessoa que a gente gostaria de saber, alguém da família está procurando o José Vilmar, o nome é José Vilmar, que é lá de Minas Gerais, lá de Ataleia, Minas Gerais, filho da dona Elvira. Ô José Vilmar, onde é que você estiver aí, dá um alô aí para nós aqui, nos procura aqui na rádio, tá? Porque alguém está procurando você, familiares, pessoal da família, está te procurando, querem saber onde é que você está, por onde que ficamos sabendo que você está morando aqui em Rondônia, né? Aqui em Rondônia, nessa região aqui de Rolim de Moura. Ô José Vilmar, fala aí alguma coisa aí, você é filho da Elvira, você que está ouvindo o programa aí, se alguém conhece aí das linhas aí, você que está ouvindo em alguma cidade, então fala aí, né? Dá um alô aqui para nós, pelo 984-15-4769, ou então pela rádio ADSEM 3442-1568. Você pode ligar 3442-1568 e falar, não, eu sou José Vilmar, filho da Elvira, lá de Ataleia, Minas Gerais, tá bom, José Vilmar? Procura a gente aí, varão. Deus abençoe você grandemente, tá bom? Muito bem, nós queremos neste momento fazer uma oração, gostaria que a pastora Eli fizesse essa oração. Nós vamos entrar aí com, por favor, David Chagas estará passando pra gente aí. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu. Amém, Senhor. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti e na presença, Pai, do Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória a Deus. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Oh, glória a Deus. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando agora cada pessoa nesse exato momento. Meu Deus. Aonde esta rádio está alcançando, aonde as pessoas estão ouvindo, que o Senhor venha tocar. Seja qual for o problema que essa pessoa está passando. Meu Pai. Pai, se for uma pessoa que está distanciada da Tua presença, meu Deus, o Senhor venha estar tocando no coração dela, para que ela venha tomar a atitude de voltar para a Tua presença. Sim, meu Deus. Que o Senhor venha estar curando, que o Senhor venha estar salvando, que o Senhor venha estar libertando. Meu Pai. Pai querido, tudo que está sendo feito aqui, Pai, está sendo ligado no reino dos céus. E sabemos, ó Deus querido, que o Senhor tem propósito para todas as coisas. E nós cremos, Senhor, em Ti. Cremos, ó Deus, na Tua promessa, porque a Tua palavra não volta vazia. E nós sabemos, ó Deus, que tem pessoas que estão sendo tocadas nesse exato momento. Que a Tua graça e o Teu amor venha invadir e inundar os corações, transformando, ó Pai, renovando, sim, tirando do reino das trevas e trazendo para a luz. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Agora você pode tomar sua água, ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a todos vocês que participaram desse programa conosco aqui, vocês que estiveram aqui na audiência, muito obrigado mesmo, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Quero agradecer minha mãe, meu irmão, o pastor Renato, que está aqui conosco, que está na casa da minha mãe, juntamente com a pastora Midian e todas as demais pessoas que estão ouvindo o programa. Muito obrigado. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e até sábado, se Deus assim nos permitir. Agora são 10 horas e 2 minutinhos. Que Deus abençoe você. Esteve conosco na sonoplastia o David Chagas. Que Deus vai abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém.